Olá, eu sou a professora de Ciências Leonora, estou com você hoje, aluno do 4º ano, para mais uma aula de ciências e o tema da aula de hoje é micro-organismos e saúde. Já tratamos sobre micro-organismos nas aulas anteriores e hoje nós vamos falar da ação desses micro-organismos no nosso corpo, como é que eles agem transmitindo uma série de doenças para nós. Vamos lá para analisarmos o que nós vamos ver e os objetivos da nossa aula. Conhecer as doenças causadas pelos micro-organismos patogênicos, identificar algumas doenças causadas por vírus e formas de prevenção, identificar as doenças causadas por bactérias e também as formas de prevenção, reconhecer as medidas de higiene como ação de prevenção contra os micro-organismos patogênicos. Você viu nas aulas anteriores que os micro-organismos, eles vivem no ar, na água, no solo. Eles são muito úteis no solo porque eles fazem o processo da decomposição, mas você viu também que os micro-organismos, eles agem aí na produção de alimentos, na produção de medicamentos, mas eu quero hoje dar um foco maior para os micro-organismos patogênicos, que são aqueles causadores de doença. Vamos dar o foco em vírus e bactérias. São 2 micro-organismos que você já sabe sobre eles e vamos ver aí como que eles agem no nosso corpo e quais são as doenças que eles transmitem. Comecei a minha aula passada, a minha aula anterior, falando sobre esse relato. Dentro do ônibus lotado, Lucy fala para a mãe: "Como está frio aqui?" A mãe responde: "Pode estar frio, mas é necessário manter a janela aberta." Por que não devemos fechar a janela do ônibus lotado? Seja o ônibus, seja o metrô, seja algum local com muita aglomeração de pessoas, é necessário que tenha ventilação. Por isso que a mãe fala para a criança que mesmo que estivesse ali muito lotado, que teria que manter as janelas abertas para a circulação do ar. Uma vez que no ar existem micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, e no ar ele é bem propício para a gente pegar, a gente adquirir alguns micro-organismos que nós falamos já que são os patogênicos causadores de doenças para nós. Vamos falar aqui hoje um pouquinho, retomar sobre bactérias. As bactérias são seres unicelulares e elas são também transmissoras de muitas doenças para nós. Elas vivem ou no solo, no ar, na água, e você pode adquirir também as bactérias por, às vezes, um alimento mal lavado. Você pode também adquirir em contato com algumas superfícies. Então, é necessário que você conheça mais sobre as bactérias e como evitar essas bactérias patogênicas. Lógico que existem as bactérias também úteis, que são importantes para os seres vivos, como no caso das leveduras, as bactérias também decompositoras. E, de certa forma, essas bactérias, elas vivem tanto no solo, no ar e na água, e ela pode atingir aí qualquer ser vivo, seja animal, seja vegetal. E, na verdade, como eu já disse anteriormente, nem todas as bactérias transmitem doenças. Nós temos algumas que são patogênicas, mas nós temos aquelas bactérias que são úteis. Quero conversar com você um pouquinho sobre as bactérias que podem atingir tanto o homem, tanto os animais. Doenças causadas por bactérias nós vamos chamar de bacterioses. As bacterioses são as doenças ocasionadas por bactérias. E o que fazer para evitar esse tipo de doenças? Quais são as doenças causadas por bactérias? Você conhece muitas. Você vai pesquisar aí no seu livro de ciências várias doenças causadas por bactérias. Hoje nós vamos falar aqui especificamente de 4, que é a cárie dentária, a desinteria bacteriana, o tétano, tuberculose. São essas 4 doenças que a gente vai abordar aqui com você na aula. A cárie dentária é uma doença simples que todos nós já tivemos. Quando você pega a cárie dentária, tem que ir ao dentista
para ele fazer o tratamento do dente. E é uma doença, né, que as pessoas têm por falta de uma boa escovação, de uma limpeza nos dentes. Quando você alimenta, seus dentes adquirem, fica ali restos de alimentos e por isso que é necessária a escovação, para que retire esses resíduos alimentares dos dentes. Se você não escova, os resíduos vão ficar ali e na sua boca as bactérias que causam a cárie dentária vai ficar alimentando daqueles resíduos e ali vai acabar danificando o seu dente, vai ali atingindo o esmalte, depois a polpa do seu dente e pode levar aí até uma dor de dente que você tem que ir ao dentista para resolver. Então, para resolver o problema da cárie é necessário manter as medidas de higiene, escovar os dentes, não só após o almoço, após o jantar, mas em todos os momentos que você alimentar, você comeu, limpa os dentes com a escovação diária, várias vezes ao dia, de acordo com a sua necessidade. A escovação, ela é simples, ela é rápida, ela não tem uma técnica que você não saiba fazer, porque você pode ir ao seu dentista e ele também pode te orientar as maneiras corretas de escovar os dentes. À noite, principalmente, antes de dormir, é necessário escovar os dentes, porque à noite as bactérias agem ali naqueles resíduos dos alimentos, atingindo aí os seus dentes. É necessário escovar os dentes em todas as refeições. Uma outra doença também muito comum, causada por bactéria, é o que a gente chama de desinteria bacteriana. É muito comum as pessoas terem esse tipo de doença e é uma doença que se propaga também muito rápido. O seu principal sintoma, o nome já está indicando, é diarreia. A diarreia são aquelas fezes aquosas e que a pessoa ela vai ser transmitida através dessa bactéria. Então, por isso, é necessário a higiene das mãos, é necessário ter esses cuidados básicos para evitar essa doença. Como é que você adquire? Quando você toma alguma água que não seja de qualidade, que não seja tratada, ou que você alimenta algum tipo de alimento cru e que não foi bem lavado, bem higienizado, você pode pegar essa bactéria e, por isso, é necessário manter os alimentos sempre limpos, higienizados, tampados, para evitar a desinteria bacteriana. Sempre manter aí os cuidados de higiene para que você também não transmita essa doença para outras pessoas. Uma outra doença que você também já ouviu falar é o tétano. O tétano, né, é uma doença infecciosa, aguda, grave. Ela é causada por uma toxina da bactéria que vive aí no solo. Às vezes vive também muito em objetos cortantes, que perfura às vezes sua pele. E a sua pele, uma vez ela sendo perfurada, ela cortada, ela fica exposta a esse tipo de bactéria. Porque no solo, na poeira, esses objetos podem estar contaminados com a bactéria e você adquire aí, através da lesão da sua pele, você pode adquirir essa bactéria que causa uma toxina, libera uma toxina que vai trazer aí alguns sintomas que você pode ter e que o tétano é uma doença que só se evita através da vacinação. É necessário que você ande calçado, que você higienize bem os seus ferimentos e que não tenha contato com a poeira, não tenha contato com o solo, para você não se contaminar. As fezes dos animais, que às vezes épocas aí que você anda descalço, né, pode estar também contaminado com essa bactéria. O tétano, você não transmite de uma pessoa para outra, mas é uma doença que você também uma vez teve, isso não significa que você não vai adquirir mais a doença. É necessário a vacinação, é necessário o reforço da vacinação para que você não venha ter essa doença. As mulheres grávidas, por exemplo, elas tomam essa vacina antitetânica durante a gravidez, justamente para evitar aí
o tétano no cordão umbilical da criança quando nasce. E é por isso que é necessário ter toda essa higienização para evitar essa doença. Tuberculose é uma doença que você já ouviu falar, porque ela não é uma doença agora da atualidade, ela é uma doença bem antiga, é uma doença que já matou milhares de pessoas. Hoje nós temos também aí a vacinação contra a tuberculose. A tuberculose, ela é também uma doença infecciosa, atinge os pulmões, você tem aí dificuldade de respiração, você tem febre, então ela é transmitida através da tosse, das gotículas expelidas aí, quando você tosse, quando você espirra, ou que você esteja muito próximo a uma pessoa contaminada. A tuberculose, ela traz aí uma febre durante o dia e a pessoa começa a emagrecer muito, a sentir dificuldade, às vezes até mesmo na hora de respirar. Então, é uma doença que tem tratamento, alguns meses de tratamento, mas é necessário já evitar a doença através da vacinação. Vou falar um pouco com você sobre as doenças causadas por vírus, que a gente chama de viroses. Viroses são algumas doenças transmitidas aí pelos vírus. E você já conhece um pouco sobre os vírus, já falamos aqui sobre os vírus, que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, que eles vivem dentro das nossas células, eles reproduzem dentro de uma célula hospedeira e que essas doenças que os vírus transmitem, elas têm grande capacidade aí de contaminação. Estamos vivendo aí em momentos de pandemia, estamos aí com a Covid-19, que é uma doença causada por vírus, e que é fácil a contaminação, por isso que nós estamos aí nesse distanciamento social. As viroses, os vírus, eles podem ser transmitidos pelo ar, pela água e em contato também com pessoas contaminadas. Vamos conhecer algumas viroses? A gripe, a Covid-19, sarampo, dengue. Você também vai pesquisar outras doenças causadas por vírus, mas hoje nós vamos dar o foco nessas 4. Mas você pode aí pegar seus livros de ciências e pesquisar outras doenças causadas por vírus. Vamos falar um pouquinho da gripe? A gripe é essa doença que quase todos nós já tivemos, Dificilmente você achar uma pessoa que nunca gripou. E a gripe é uma virose que também é transmitida pelo ar. Ou, às vezes, não só pelo ar, mas em contato direto com a pessoa, ou através dos objetos contaminados que a pessoa que esteja gripada utilizou. Por isso, é necessário a gente manter aí a higiene e também aí o distanciamento um pouco das pessoas que estiverem infectadas com o vírus da gripe. A Covid-19, todos vocês já estão aí inteirados sobre a doença. É uma doença causada pelo coronavírus, que a gente chama de SARS-CoV-2. Você sabe que é uma doença transmitida por gotículas de saliva, por isso é o motivo do uso da máscara. É necessário, quando você utiliza a máscara, você protege a pessoa próxima de você. E os sintomas, você já sabe que são febre, dor de cabeça, dor muscular, dificuldade respiratória. É necessário ter aí essas medidas básicas de higiene, como lavar as mãos, higienizar bem as mãos várias vezes no dia, a água e o sabão. Se você não tem acesso imediato à água e sabão, utilize o álcool gel, mas são cuidados simples que garante aí que você não seja contaminado pelo vírus. Então, é necessário que você mantenha um pouco esse distanciamento, esse isolamento aí social, que você evite locais aglomerados, porque é através das gotículas de saliva que as pessoas eliminam pelo espirro, às vezes pela tosse, que está aí no ar e você acaba adquirindo esse vírus também em contato com objetos, com superfícies contaminadas com o vírus. A prevenção, então, o melhor remédio é evitar o contato direto com as pessoas contaminadas. Sarampo é uma doença infecciosa, ela é grave, também não é uma doença da nossa atualidade agora, porque ela já existiu. Teve muito tempo que
ela praticamente aqui no nosso país quase não se via falar muito, mas agora a doença já está voltando por falta de vacinação. Então, o sarampo é uma doença que já existiu há muitos e muitos e muitos anos atrás, responsável por muita morte, principalmente em crianças. E a doença ela já está voltando justamente por medidas de prevenção, que é a vacina. As pessoas, quando não vacinam as crianças, elas podem estar bem propensas a pegar, a contaminar pelo vírus. Sua transmissão, ela ocorre através da tosse, da fala, do espirro, porque está bem presente no ar quando as pessoas respiram bem próximo de você. E a única forma é a vacina. A doença do sarampo, ela se espalha por gotículas respiratórias, como eu já falei para vocês, que sempre quando você tosse e espirra, você libera. Os sintomas aparecem aí por volta de 10 a 14 dias, com tosse, coriza, olhos inflamados, dor na garganta, febre, irritação na pele, manchas vermelhas, são esses os sintomas do sarampo. A dengue é uma doença febril, grave também, causada por o vírus que a gente chama, que é transmitido pela picada do mosquito. O mosquito Aedes, ele se contamina e contamina as pessoas quando ele pica, quando ele vai sugar o sangue. Então, é necessário a gente ter aí cuidados para evitar a dengue. São cuidados simples, práticos, que você e que todos nós podemos fazer. Os sintomas é a febre alta, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite. Tudo isso são os sintomas da dengue e que o melhor remédio é evitar o mosquito, a proliferação do mosquito. Por isso, mantenha aí as caixas de água tampadas, não deixe objetos que acumulam água, as plantas nos pratinhos, não deixe, porque a água parada, limpa, ela de certa forma, favorece a proliferação, a reprodução dos mosquitos. E a melhor forma de evitar a dengue é evitar a proliferação, a reprodução desse mosquito. As vacinas, ela é o meio eficaz para combater, para evitar várias doenças. Na verdade, a vacina ela é uma medida preventiva. Ela não cura, mas ela previne. Então, a vacina, elas são essenciais para a prevenção de muitas doenças, como eu falei para vocês, tuberculose, sarampo e assim por diante. Então, são doenças, tanto as doenças causadas por vírus ou por bactérias, existem aí vacina para evitar essas doenças. Mantenha aí o seu cartão de vacina em dia, converse com a sua mãe. Se você estiver com no seu cartão estiver faltando algum tipo de vacina, vai ao posto de saúde, conversa com seus pais para que a sua carteira de vacinação fique em dia. É muito importante a vacinação porque a vacina é medida preventiva contra as doenças. Vou deixar aqui para você algumas atividades. Essas atividades você pode pesquisar no seu livro ou mesmo você pode também pelo que você aprendeu, pelo que você assimilou aqui na aula, dá para você responder essas atividades. São atividades bem simples, mas teste aí seus conhecimentos, verifique se realmente você compreendeu a aula de ciências. Espero que você tenha gostado da aula. Na próxima aula, iremos tratar sobre os micro-organismos e a ação deles também na nossa saúde. Porém, vamos focar na próxima aula sobre protozoários e fungos, as doenças causadas por protozoários e as doenças causadas por fungos. Hoje você viu sobre bactérias e vírus. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Te aguardo.